Vamos lá, turma, dando continuidade ao nosso conteúdo, vamos falar um pouco sobre uma obrigação alimentar diferenciada, que é conhecida como alimentos avoengos. O que seriam os alimentos avoengos? Gente, os alimentos avoengos nada mais é do que a pretensão alimentícia deduzida contra os avós, paternos ou maternos, tá? Mas muita cautela quando a gente fala de alimentos avoengos, porque isso não é o comum. Existe aí um grau, né, que nós temos que seguir para que nós possamos pedir esses alimentos. Existe uma ordem, uma sequência a ser seguida, tá? Isso significa o quê? Significa, na verdade, aliás, entendimento este já sopesado pelo Superior Tribunal de Justiça, tá ok? Em relação à obrigação alimentar, essa questão já está definida, pacificada pelo STJ, no seguinte sentido, que a responsabilidade dos avós de prestar alimentos é subsidiária e complementar à responsabilidade dos pais. Por que eu falei que existe uma ordem, né? Por que eu disse que primeiro a gente tem que seguir uma ordem? Porque a responsabilidade inicial é dos pais, né? Então existe uma preferência legal trazida pelo Código Civil. Portanto, em decorrência dessa preferência, dessa prioridade, nós temos aí a responsabilidade dos avós sendo uma responsabilidade subsidiária e complementar à responsabilidade dos pais. Só sendo exigível essa obrigação de pagar alimentos, a obrigação dos avós de pagar alimentos, em caso de impossibilidade de cumprimento da prestação pelos pais, tá? Total impossibilidade ou também pelo cumprimento insuficiente ou parcial pelos genitores. Isso significa o quê? Que eu tenho que comprovar que não tem como o pai, né, ou a mãe, não tem como um dos genitores arcar com o pagamento dos alimentos, ou seja, impossibilidade de cumprimento. Ou eu tenho que comprovar a insuficiência desses recursos. Eu tenho que comprovar para o judiciário que aquele genitor, ele não tem condições de arcar com a totalidade daquela parte, aquele percentual que seria atribuído a este, tá? Então, são requisitos, na verdade, né, que devem ser preenchidos no tocante aí aos alimentos avoengos. Aquele que está pedindo tem que comprovar que efetivamente eu tenho uma impossibilidade de pagamento dos alimentos pelos pais ou que esse pagamento não é suficiente para suprir as necessidades daquela criança, daquele incapaz, daquele que não tem condições de prover o seu próprio sustento. Portanto, eu tenho aí essas duas características, né? Essa responsabilidade dos alimentos avoengos, ela é sempre subsidiária e complementar à obrigação dos pais, obrigação dos genitores, ok? Então, gente, para que esse filho ele possa pedir pensão para os avós, ele precisa efetivamente garantir que o pai não tenha condições econômicas de efetuar o pagamento ou que sequer tenha pai. Isso aí é um entendimento uníssono na jurisprudência, tá ok? Então, é um caráter subsidiário e complementar em relação ao pagamento dessa pensão alimentícia avoenga.
Ou seja, existe aí uma excepcionalidade nesse pagamento. Ela só vai ocorrer, essa pensão alimentícia voenga só vai ocorrer a título de complementação de pensão pelos avós. Como que ocorre essa complementação de pensão? Eu tenho uma ação de alimentos movida contra o genitor, né, ou genitora, aquele que tenha o dever legal de arcar com os alimentos, e uma obrigação, uma ação também de alimentos movida conjuntamente contra os avós. Isso é a complementação. Por quê? Porque eu tenho que evidenciar que o pai ou a mãe sozinhos não têm condições de arcar com a obrigação alimentar, tá? Então, isso é o título, né? O caráter de complementação. Por quê? Porque a obrigação dos avós é subsidiária e complementar, jamais solidária. Prestem atenção para não confundir cara de pegadinha de concurso. Obrigação avoenga, ela é solidária? De jeito nenhum. Ela é subsidiária. Primeiro eu cobro do pai ou da mãe, aquele que tem o dever legal de arcar com os alimentos. A posteriori, né, eu posso pedir a título de complementação os alimentos para os avós, subsidiariamente, ok? E, basicamente, os requisitos são estes em relação aos alimentos avoengos, a título de complementação e de subsidiariedade, ok? Vamos lá, até a próxima.